Um abraço para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje nós vamos tabelar com um jogador especial no futebol goiano, que está em atividade e ainda está dando alegrias ao nosso futebol. Participou de várias conquistas no Atlético Goianiense e recentemente foi peça importante, peça-chave na conquista do Vila Nova no retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar com um bom jogador, polêmico, Robson. Tudo bem, Robson? Tudo bem, é um prazer estar participando desse quadro. Fico feliz de ter recebido esse convite seu. Estamos aí para colocar as perguntas em dias. Tá certo. Vamos saber um pouquinho da sua história. Às vezes o torcedor não sabe, quando vê o jogador em campo, não sabe a história que a pessoa teve, como é que essa pessoa chegou lá, quando vê as conquistas dessa pessoa, como é que foi a luta, né? Você nasceu lá no Gama, né? Verdade, nasci na cidade satélite do Gama, né? Em 1981. E lá mesmo eu comecei minha carreira, né? Do Gama, você é filho de quem? Seu nome é Júnior, né? O nome do meu pai é Carlos Robson Ludigero, né? Ludigero. E o no meu acrescenta Júnior. E no seu acrescenta Júnior. Como é que, o que você fala do seu pai? É uma pessoa que eu devo muito, né? Que eu devo muito, foi uma pessoa que sempre me apoiou. Eu lembro que quando era moleque fugia de casa, né? Que eu não tenho mãe e tinha uma madrasta. E minha madrasta às vezes não deixava eu jogar, queria que eu ficasse dentro de casa ajudando nas tarefas de casa. Mas meu pai sempre me incentivava, né? E às vezes ele saía, ela me prendia, eu tentava fugir para jogar bola. Mas graças a Deus, hoje ela vê onde é que eu tô, ela pede até desculpa, né? E me agradece muito pro meu pai por tudo que eu vivo hoje. E sua mãe faleceu? Não, Separada? minha mãe, quando eu nasci, né? A gente não sabe a história real, é uma história que meu pai conta, que quando eu nasci ela abandonou meu pai comigo, né? E eu tive um contato com ela, acho que em 2007 ou 2008, aqui em Goiânia, porque tem um irmão dela que mora em Anápolis. E coincidiu de a gente jogar um jogo contra a Napolina, a gente ganhou. Eu estava feliz, acho que eu tinha feito um gol nesse jogo, tinha dado uns passes. Quando eu saí, o cara falou assim, eu sou sua mãe. Eu fiquei sem saber o que dizer naquele momento, o que falar. Aí chegou o cara e falou, eu sou irmão da sua mãe e tal, que eu te liguei esses dias. Eu falei, não, lembro e tal. Mas eu não tive uma reação assim. Depois disso, na hora o ônibus saindo rápido, o Adson naquela agonia, vamos embora, vamos embora. Aí acabou que eu entrei no ônibus, aí no outro dia ele me ligou e não deu tempo de eu encontrar ela, que ela já tinha um voo logo marcado para voltar. Que eu não me engano, ela morava em Rio Branco, no Acre, né? Certo. Ela morava para essas bandas lá, mas depois disso nunca mais tive contato. E é a única coisa que eu sei até hoje. Você tem vontade de ter contato? Não. Tinha com certeza, né? Pra gente saber a real história, né? Se foi isso mesmo que meu pai falou, pra gente poder saber e ter vontade, né? Porque, sim, eu vejo muitas mães de jogadores aí, né? Sempre tá acompanhando. No caso, eu tenho só meu pai que, de vez em quando, ele vem pra cá pra assistir alguns jogos meus, principalmente quando é jogos mais decisivos, né? Decisão do Campeonato Goiano agora que a gente perdeu pro Goiás, ele estava aí, ele sempre tá comparecendo. Vontade, né, de ter a mãe, o pai, assim. Claro que hoje juntos não vão poder estar mais, mas feliz, assim, de poder um dia conhecer e, sei lá, dar um abraço, né, sentir aquela emoção de abraçar a mãe. E a sua madrasta? Minha madrasta é o que eu te falei, no começo ela não me apoiava muito no futebol, né? Queria mais que eu ficasse dentro de casa, ajudando nas tarefas de casa, no dia a dia. Ajudando em quê? Limpar a casa, lavar louça, isso aí eu fazia demais, tá doido. Você é bom lavar louça? Até hoje vassoura. Até hoje eu ajudo minha esposa, né? Quando dá um tempinho, eu procuro ajudar ela, porque tem meu filho é um terror, e corre pra lá e corre pra cá, ela fica nervosa, e eu falo, não, vai sentar um pouquinho lá, deixa que eu te ajudo aqui. E nisso, eu de vez em fugia de casa, como eu falei, né? Pra jogar bola, que era o meu sonho. O estudo nunca foi o forte, né? Só tive até a 5ª série. Apostei tudo no futebol e graças a Deus deu certo. Você já foi reprovado? Demais. Tanto é que eu só tenho a 5ª série, né? Fugia do colégio para jogar golzinho, brincar nas quadras. Aí no dia das provas era só nota vermelha e meu pai o couro comendo. Aí você começou no Gama? Comecei no Gama. Antes do Gama teve algum outro time, algum amador, alguma coisa? Não, amador eu joguei demais na minha cidade, né? E na época eu era centroavante, então era, não querendo se crescer demais, mas era um cara bastante disputado, né, pelos times amadores. Lá em Valparaíso? Lá em Valparaíso. A gente tinha um campeonato bastante forte lá, como tem uns campeonatos goianos aqui, amador. Terrão. E na época era campo de 11, não tinha esses campos society, né? Depois que foi, por agora que começou mais a ter campo society. Então era 11, e eu sempre era artilheiro dos times, a gente sempre era campeão. E nisso eu procurei, aí tem um amigo do meu pai que me levou para fazer o teste no Corinthians, no Vasco,
e no Botafogo de Brasília, que na época era Botafogo Sobradinho. Te levou no Corinthians lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Aí passei lá 2 semanas, não fui aprovado. E estudo de atacante. Atacante? Atacante. Aí fui pro Vasco também de atacante, não consegui passar. Você queria ser atacante por quê? Tinha algum ídolo, alguma coisa? Não, é porque a gente vê que o futebol era gol, né? E nas peladas a gente sempre marcava bastante gols, né? O pessoal falou, vai lá, rapaz, você tem futuro e tal. Eu ia, nada disso, nada disso. E na minha família eu tenho meu pai, tem um tio e tem um tio que morreu. Todos os 3 sempre foram cabeça de área, que falava cabeça de área na época, não era nem volante, Isso. né? Nas peladas também os 3 eram cabeça de área. E meu pai falou, rapaz, eu acho que aí não vai dar certo não. Eu fui fazer um teste no Gama em 98. O Gama tinha acabado de subir para a primeira divisão para disputar em 99. E foi aquela febre em Brasília, né? Toda a molecada toda querendo fazer teste no Gama, primeira divisão, aquela novidade toda em Brasília. Aí eu fui. E coincidiu que o técnico era o Sérgio Alexandre. Lembra dele? Que trabalhou no Atlético. Isso. E eu cheguei para fazer de centroavante. Quando eu cheguei, tinha uns 40 centroavantes. Aí começou a falar, quem é lateral? E quem ela diz? Aí levantou uns 5 volantes só. Meu pai falou, rapaz, vai de volante. Pega a bola, toca aqui, sai ali e vai embora. Aí eu, pô, volante, só marcar, que não sei o quê. Ele, não, joga o seu futebol. Faz o que você sabe, marca e sai. Falei, vou nisso aí mesmo. Aí fui de volante, aí comecei. Passei na primeira peneira, na segunda, na terceira. Quando eu vi, eu já estava conquistando meu primeiro título de juniores pelo Gama. Ó, que maravilha, hein? Maravilha. Seu pai foi importante nisso aí, hein? Demais. Nessa dica, né? Eu pegava a bola e falou assim, pega a bola do lateral, toca nele, devolve, toca no meia, toca e vai sair. Eu fui fazendo tudo que ele falou, deu certo. Aí a primeira peneira eu passei e tal. E depois coincidiu até que depois de uns... Isso foi 2007, eu acho que a gente encontrou o Sérgio Alexandre. Foi 2007 na Série C, ele veio pra cá. Eu até comentei com ele esses dias. Aí ele falando, pô, quando eu te conheci, você marcava, agora você quer jogar? Falei, a gente vai aprendendo, né, Sérgio? Vai aprendendo e a vida vai nos ensinando. Você tem irmãos? Tenho irmão, tenho uns 5 irmãos. 5 irmãos? 5 irmãos. Eles estão todos lá, tudo lá em Valparaíso. Distrito Federal? Isso, tudo lá todo no Valparaíso. Todo mundo bem? Todo mundo bem, graças a Deus. Teve um aí que estava dando uma desandadinha, a gente deu um puxão de orelha, agora já tá... Já consertou ele? Já consertou, já. E meu pai pegou ele, deu uns conselhos para ele. Dos 6, né? Você tem 5 irmãos, então vocês são 6. Sou sexto, eu sou o mais velho. Você é o mais velho de todos? Sou mais velho. Você é o chefe da família? Sou o chefe. Depois, põe moral lá? Depois do meu pai, eu que tenho que, né, botar a moral. Verdade. Algum outro jogou bola? Não. Isso aí foi o único defeito que... Aí não deu foi tudo pro estudo. Graças a Deus estão estudando, estão quase se formando, né? Mas para jogar futebol não deu, não. Tem um irmão meu que tá com 18 e 2 vezes mais alto que eu. Eu falei para ele, pelo menos jogar basquete, né? Aí ele, não, quero estudar e tá no estudo. Essa turma que jogou no Atlético, que veio do Brasiliense, que jogou no Gama também com você, que agora, por exemplo, estava o Wesley no Vila, você já conhecia desde aquela época? Isso, eu conheci o Wesley, o Gilson, em 2009 no Gama. O Jairo, o Gesso, o Rochinha. 99. 99. A gente jogou junto nas categorias de base, disputamos a Taça São Paulo junto, eu, Wesley e o Gilson. Você, Wesley e o Gilson. Quando a gente voltou da Taça São Paulo, a gente encontrou o Jairo, lembra do Gesso também, zagueiro, né? Lembro. Jairo, Gesso e Rochinha. Aí eu encontrei esses 3 no Profissionais, foi quando eu fiz a amizade. Aí o Pituca eu já vim encontrar mais no Brasiliense. Pituca já só conhecia de jogar contra, que o Pituca jogava no Dom Pedro, lá de Brasília, né? A gente jogava o campeonato de Brasília, ele jogava no Dom Pedro, eu no Gama. Depois o Pituca foi pro Brasiliense, 2 anos depois eu fui pro Brasiliense e encontrei o Pituca. Essa turma toda fez sucesso no Gama, né? No depois Gama, Brasiliense, Brasiliense, né? Que eu acho que, de todos aí, todos do Gama foi pro Brasiliense, isso mesmo. Todos passou por lá. O Gama, eu me lembro, tinha uma torcida grande, né? Uma torcida grande. Estádio também, o estádio lá, o Bezerrão. Antes da reforma, vivia com as arquibancadas cheias. Quando jogava no Mané Garrincha também ia muita gente, né? Era uma empolgação danada. Verdade. E depois caiu, né? Bastante, né? Por quê? Verdade. Eu acho que depois que eu saí do Gama em 2001, e depois disso o Gama deu uma caída muito grande, né? Muitos dizem que o fator principal foi que eles entraram na justiça comum no ano de 2000, que criou aquela Copa... Você estava lá? Estava lá. Eu disputei essa Copa João Avelange em 2000... E no mesmo ano, aí depois em 2001, foi quando eu rompi o ligamento do joelho aqui em Goiânia contra o Goiás, naquela Copa Centro-Oeste. Aí muitos dizem que o fator principal foi esse, que daí a CBF começou a minar muito o Gama, né? E foi rebaixamento atrás de rebaixamento, e as pessoas que tinham dinheiro só queriam pegar o dela e esqueceu do clube, e o clube está passando pelo que está passando hoje, né? E logo coincidiu que o Gama fez hoje um dos melhores estádios do Brasil, se você for ver. Que é uma arena, né? Goiás recentemente jogou lá um título de São Paulo.
A seleção brasileira jogou. Contra Portugal, né? Isso. Então, acho que estão com um projeto esse ano lá, que uma empresa pegou, estava vendo as matérias, né, para que o Gama possa retornar ao que era antes. A questão da torcida, você falou, a torcida continua a mesma. Esse ano lá no Campeonato de Brasília, diz que a média de público lá era de 10, 12 mil pagantes por jogo, né? Então, acho que é um time que... É o único time que tem torcida lá? O Brasiliense tem agora alguma? O Brasiliense tem, mas não é a torcida assim, fanática mesmo, né? O Brasiliense o Gama mesmo tem, né? O Gama que tem a torcida mesmo de Brasília. O Brasiliense, a gente pode se dizer que é uns apaixonados pelo futebol, que gostam e vai. É coisa de 2 mil, vamos botar aqui como Atlético, 3 mil torcedores. É aquele pessoal que o Luiz Estevam pagava o ingresso no início, né? O lanche para ir do estádio. No começo teve essa história, não sei se ainda tem, mas no começo, quando o Brasiliense surgiu, né, disse que o Luiz Estevam dava o ingresso, dava R$5 o lanche. Aí todo mundo ia pro jogo. Excelente. Você falou que você rompeu os ligamentos do joelho, isso aí foi no Gama. Foi no Gama. Foi aonde eu tive a pior fase da minha carreira, né? Que 2001, num jogo aqui em Goiânia, contra o Goiás, na Copa Centro-Oeste, eu rompi os ligamentos, fiz a primeira cirurgia, o médico fez a cirurgia errada e eu passei de 2001 até 2003 sem jogar bola. 2 anos? Passei 2001, 3 anos praticamente. 3 anos. 3 anos. E nisso... É porque a Copa Centro-Oeste era logo no início, né? E nisso o pessoal falou que eu tinha preguiça de fazer fisioterapia, que eu não tinha como recuperar. E nisso eu fazendo tratamento, o pessoal sentava... Teve uma época que até a comissão do Hélio, que era o Hélio, esqueci que tem uma academia agora. O Edmar. Edmar, o próprio Alexandre, Marquinhos. Esse pessoal que era a comissão do Hélio antes foi pro Gama. E o Marquinhos me pegou, me tratou. Ele falou assim, vou te falar a verdade, tem alguma coisa errada no seu joelho. E nisso o pessoal do Gama, não, esse Robson é preguiçoso, um menino novo desse preguiçoso. E eu sempre procurando o máximo me tratar para me recuperar e nada. E eu comecei a andar, eu treinava mancando, corria mancando, e o pessoal, não, ele que não quer. E o cara falou assim, o Marquinhos, eu lembro quando o Hélio foi demitido, o Marquinhos falou para mim, você pode procurar outro médico que tem algum problema com o seu joelho. Até que eu falei, sabe, logo em seguida minha esposa ficou grávida. E não tinha nada para comprar para o meu filho, fralda, roupa, essas coisas. Foi um momento realmente difícil da minha carreira. Falei, quer saber de uma coisa? Vou largar isso aqui, vou trabalhar, caçar um jeito de arrumar dinheiro e botar as coisas dentro de casa. Você foi trabalhar em outra coisa? Fui. Daqui a pouco você conta o restante dessa história interessante do Robson aqui no Tabelando. Em 1 minuto a gente volta. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Vamos lá, estamos de volta, tabelando com o Robson. O pessoal fica sabendo que você está participando do nosso programa, né? Assiste o nosso programa e já manda os recados. O Arthur Martins, sou atleticano, desejo muita sorte para o Robson no Vila, é um grande guerreiro. Thaís Garcia, sou fã dele. Pergunta para ele, o que fez ele sair do Atlético, se tem alguma chance dele retornar ao clube futuramente. Sou atleticano e quando ele jogava, meu time tinha mais personalidades. Então tá aí. Daqui a pouco você vai responder essa pergunta da Thaís. Tá certo. Um dia você pode voltar para o Atlético. Tá certo. E também a sua situação no Vila Nova. Mas você estava contando que você teve uma contusão no joelho, uma cirurgia mal sucedida, e aí você resolveu parar de jogar. Eu resolvi parar de jogar, meu filho estava quase nascendo, né, e não tinha situação de nada para ele, fralda, roupa, essas coisas. Eu falei, rapaz, eu vou procurar de um jeito aqui de trabalhar e botar as coisas dentro de casa. E um amigo meu foi arrumar um emprego lá para mim de produto de limpeza. Era algo sanitária, eu tinha que encher essas garrafinhas de 2 litros, né? Certo. A gente enchia para o caminhão ir para a rua e vender. E nisso eu trabalhava de segunda a sexta, e sábado e domingo eu jogava pelada, mesmo com a perna machucada. Aí ganhava... Você ganhava o quê? Um salário mínimo? Não. Um salário mínimo na época. Na época era 200, 300 e pouco. E só que aí no sábado e domingo eu complementava, que eu jogava no sábado para ganhar 50 de um time, os times tudo me queria, como eu te falei. Aí no sábado eu jogava 2 peladas, ganhava mais 100. O joelho doendo.
Só que o joelho não doía, ela não esticava, minha perna não esticava. Ah, tá. Ela só não esticava, mas não doía nada. Só que eu corria mancando, como se eu tivesse... Vamos botar igual o PC do Guzmão, daquele jeito. O Hélio. O Hélio, isso, igual a eles. E nisso, um certo dia, um amigo do meu pai foi e falou, não, eu mostrei um DVD do seu filho pro Luiz Estevam e ele gostou. E ele vai dar um jeito no joelho do seu filho. Aí meu pai começou a chorar, aquela coisa, por favor, eu peço para você, é o sonho dele, é meu sonho. E eu morava num barraquinho, num certo dia chegou uma Mercedes. E onde eu morava é um bairro meio perigoso, né? Um bairro complicado. Ele foi lá? Foi lá. Para entrar é meio complicado. Foi com esse amigo do meu pai. Quando aquela Mercedes entrou, todo mundo parou. Todo mundo já começou a correr para uns lados, porque bandido, você vê uma coisa diferente. E eu soltando pipa aqui, eu falei, oxe, todo mundo correndo. Eu falei, mataram alguém. Quando eu olhei para trás, uma Mercedes branca, bonita. O cara baixou só o vidro, ele não me conhecia. Boa tarde, rapaz, aquela voz dele. Sabe onde é que mora o Robson aqui? E eu já fiquei meio assustado. Você estava soltando pipa? Soltando pipa. Ele perguntou pra mim. Boa tarde, rapaz. Onde é que mora o Robson aqui? Aí eu falei, rapaz, eu acho que é naquela casa ali, ó. Quem gosta aí, falou, não, então tá bom, então eu vou parar. Aí fechou o vidro, parou lá. Aí começou a chamar, e sai minha esposa. Não, ele tá ali, ó. Apontou pra mim. Ô, rapaz, você tá mentindo pra mim? É você? Eu falei, não, ele tem que saber primeiro quem é, né? Aí nisso saiu um amigo do meu pai. Não, eu sou o Wilson, amigo do seu pai. Aí eu falei, meu pai falou de você e tudo. Ele entrou lá na minha casa e quando ele viu, ele falou assim, ó, amanhã você vai mudar pra Taguatinga, pra um apartamento. E isso foi numa sexta. Segunda-feira você faz a cirurgia no seu joelho. Eu vou te dar uma nova oportunidade na sua vida. E naquilo eu já não aguentei, comecei a chorar. Minha esposa... Foi? E quem é aquela? Eu falei, minha esposa, tá grávida? Tá grávida. Como é que tá a sua? Eu falei, não, tem algumas coisinhas aí. Pois é, no outro dia tinha um cara lá que ajuda ele, que é o seu Eduardo, né? Passou 2 dias depois, ele chegou lá com, na época, acho que era R$5 mil, pra você fazer o enxoval da sua filha aí. O Luiz Estevam tá te dando um adiantamento aí. Aí naquilo, que isso? Aquilo ali foi para arrebentar qualquer coração e tudo. Aí acabou que a gente foi fazer as compras. Aí quando foi na segunda-feira, isso na sexta, no sábado eu ajudei uns amigos meus lá, botei as coisas tudo dentro do caminhão, que era coisinha pouca. Fui embora para Taguatinga, que era do lado do Cerejão, né? Apartamento onde moravam os jogadores, tudo. Aí cheguei lá, quando foi na segunda, ele me botou para fazer a cirurgia com o Dr. Paulo Lobo, um dos melhores cirurgião que eu vi até hoje. Até hoje eu agradeço ele por tudo que ele fez por mim. Aí, ele me explicou, eu falei, mas doutor, como é que foi isso? Ele falou, você não ia ficar bom nunca. Seu joelho tá firme, não vai acontecer nada, mas sua perna não esticava nunca mais. E você, para jogador profissional, não ia dar mais. Aí ele me explicou que esse médico, que era um boliviano, Dr. Rios, Walter Rios, ele botou o tendão meu curto. Ele explicou, tem que ter o ponto certinho, não pode ser nem mais nem menos, né? Tem que ser certinho. E nisso ele falou que ele botou curto, e por isso que minha perna não esticava. Aí depois disso, em 2013, eu comecei a fazer a fisioterapia, aquele processo todo. E tem muita gente que critica o Luiz Estevam, né? Uma figura polêmica. Você aceita quando alguém fala mal do Luiz Estevam? Eu sou um cara que eu brigo por ele. Porque ele é como se fosse um anjo que desceu do céu e me ajudou na minha vida. Quando a gente disputou até naquele ano que a gente subiu para a Série B, que o Brasiliense ainda estava na Série B, né? Que a gente jogou aqui em Goiânia em Brasília, eu dei uma camisa pro Dr. Paulo Lobo, botou para ele, né, agradecendo por tudo, uma dedicatória para eles. Ele até veio falar comigo, pô, fico feliz de estar vendo você hoje. Vira e mexe, ele não, mas o seu Eduardo, que é o braço direito dele, me liga, né, falando que ele tá, agora mesmo, depois do acesso do Vila, ele me ligou. Pô, mais uma vez estou feliz, você conquistou um objetivo na sua carreira e tal. Falei, daqui a pouco você quer me trazer de volta, né? Mas eu fico feliz por isso. Então, eu acho que a gente sabe das coisas que ele fez no mundo aí, né, da política, essas coisas todas, mas eu creio que ele ajudou bastante gente. No futebol ajudou, tem outros exemplos com você, assim? Eu já vi ele ajudando muitos jogadores lá, né? Não sei a dimensão dessa ajuda, mas eu já vi muitos jogadores chegando machucados lá e ele recuperando jogadores. Mas eu fico muito honrado dele ter feito isso por mim, né? Eu agradeço ele demais. Então, no futebol ele era bom? Era bom. Era um cara, no dia a dia? É um cara que cobrava, né? É um cara que gosta de vencer. Então ele cobrava duramente. Como é que é? Chega no vestiário? Ele manda. Manda? Quem manda é ele. Então ele via, ele só não era o treinador porque não estava na beira de campo, mas lá de cima... Ele escala? Eu já vi algumas vezes ele escalando. Já vi algumas vezes. Mas ele fazia isso porque ele é um cara que gosta de vencer, né? Ele investia e queria resultado. Então algumas vezes ele dava uns pitacozinhos, mas nada que incomodasse o treinador. Ele dava uns pitacos dele que o André, eu quero que o André jogue no lugar do Robson, quero que o Robson jogue no lugar do André. Então ele falava mais ou menos isso. Aí se o treinador fizesse ou não, era problema do treinador. Se não desse certo, no outro dia era demitido. Mas é um cara que eu agradeço bastante. E graças a Deus, depois disso, eu fiz a fisioterapia, voltei. E meu primeiro jogo foi em 2004 contra o Mauro Fernandes. O Mauro Fernandes era o treinador, chegou, me botou para jogar.
E nesse dia, depois do jogo, eu caí em lágrimas, porque eu não acreditava mais que eu ia jogar bola de novo. Dar continuidade de ser um jogador profissional, né? Jogar bola eu conseguia, mas ser um jogador profissional que eu sempre quis. E nisso eu dei sequência. Nesse mesmo ano a gente foi campeão brasiliense, fizemos uma boa campanha na Copa do Brasil e depois campeão da Série B e conquistamos acesso para a Série A. Na Série A aí caiu, né? Aí na Série A a gente disputou e... Não foi meio bagunçada aquela Série A, as contratações mal feitas? Contratou muito jogador assim, já consagrados, né? Para jogar no mesmo time onde não deu certo, que tinha Marcelinho, Vampeta, Oséias, Iranildo, Regis zagueiro. Aquele treinador do Duque de Caxias, não sei se você lembra, que estava aqui agora. O goleiro... Esqueci. Ele foi até pro Gama agora como treinador. Alexandre? É uma coisa assim, jogou no Grêmio. Eu sei quem é. Ele era o goleiro. Então foi um time assim que não mesclou, sabe? A juventude com a experiência. Botou muito jogador experiente. E Série A, você sabe, não dá conta. Naquela era, eles já eram jogadores muito acima da idade, 35, 34, para você correr numa Série A é meio complicado. Aí tirou o espaço de vocês e colocou esse pessoal. Tirou o espaço da gente. E acabou que no final do ano sobrou pra gente. No meu caso, foi no bom sentido, né? Que em 2006 a gente veio pro Atlético. E foi onde a gente deslanchou e conseguiu aparecer no futebol. No final você disse, sobrou porque liberou todo mundo. Liberou todo mundo e não sobrou ninguém. Tanto quem estava jogando, que era o pessoal, quanto a gente que vinha no banco, entrava de vez em quando. Tem essa que o Marcelinho é paneleiro, não? Não que ele é paneleiro, mas ele é muito vaidoso. É, muito vaidoso. Deu trabalho lá? Ele brigava, assim, comigo não. Eu via que na época eu ainda era um menino, assim, vamos se dizer, no futebol, né? Então eu ficava mais na minha, só observando. Mas teve uns pega pra capar bonito lá com os caras. Porque lá tinha uma, pra te falar a verdade, tinha uma panelinha, assim, que era do Marcelinho e uma que era do Iranildo. O Iranildo colava mais com o pessoal mais jovem. E o Marcelinho era o pessoal mais antigo, né? Marcelinho, Vampeta, Oséias. Mas os caras tudo gente boa. O pessoal tudo gente boa. Vampeta? Nossa, ali chegou lá, botou meu apelido em Shurek, não sei o quê. Shurek? E não adianta você ficar... Por quê? Eu comecei a ficar bravo com ele. Não adianta ficar bravo, não, que eu sou brincalhão. Pô, um cara, super gente boa, comprava tênis, dava pra todo mundo. Uma coisa boa que ele fazia, ele ganhava os bichos, dava pra funcionário que ganhava pouco, comprava cesta básica, distribuía. Então a gente vê que coisas boas no futebol, assim, né, que o cara ganhou, mas faz. Aí pintou o Atlético Goianiense. O Luiz Estevão, amigo do Valdivino, falou, tem uns jogadores aqui. Leva esses aí pra aí que Leva esse aí pra aí. Que eu tô meio chateado com eles. E nisso a gente veio só pra disputar mesmo o campeonato. E o que você pensou na hora que falou Atlético Goianiense? Não, pra mim foi bom. Época, você pensou assim, vai ser bom ou você pensou, vixe? Não, porque o time tava vindo da segunda divisão, né? Não, e pra te falar a verdade, eu não tava nem no pacote. Tava não? Tava não, porque o Arthur Neto era o treinador e o Arthur Neto foi lá para buscar o Dida, Pituca e o Gesso. Aí, não sei, você deve conhecer também o Paulo Henrique, um que é dirigente, técnico de Goiânia. Né? O Paulo Henrique falou, não, o Robson tem que ir no bolo. Aí o Arthur Neto, Robson, que não sei o quê, procurou algumas informações, ele contando para mim, disse que uns dois falou bem, e uns dois meio assim, tem muito tempo que não joga. Aí acabou que eu vim, só que eu vim sem prestígio nenhum. Só que aí dentro dos treinos, essas coisas, eu fui conquistando meu espaço. E acabou que deu certo, aí no primeiro, aí a gente veio para disputar o Campeonato Goiano para voltar para Brasília. Aí logo a gente foi bem sucedido na competição. Você já tinha um entrosamento, né? A gente já tinha um entrosamento. Eu, Pituca, a gente jogou poucos jogos, mas já se conhecia. O Dida na direita, o Gesso da esquerda, na zaga, o Rochinha na lateral esquerda, então a gente já se conhecia um pouco mais. Aí a gente foi vice-campeão, né? E nisso daquele ano eu fui eleito o melhor da posição, uma das revelações do campeonato. Aí o Valdivino foi e comprou eu, Pituca, o Dida e o Wesley. Aí acabou que a gente ficou em definitivo. E ainda tinha outros de lá também? Aí, não, Gerson, né? Aí 2007, Jairo, né? Aí 2007 veio o Jairo, veio o Gilson. Eles vieram em 2007. Eles vieram em 2007. 2006 foi eu, Dida, Dida, Pituca, o Wesley e o Rochinha. E o Rochinha. E aí em 2007 veio mais gente que você conhecia. Aí em 2007 já veio o Jairo e veio o Gilson, que formaram a dupla. 2006 perdeu o Campeonato Goiano por quê? O Goiás foi melhor, simplesmente? Eu acho que teve uma colaboração grande da arbitragem e também porque a gente perdeu muitos gols no primeiro e no segundo jogo. E uma bola, e o Goiás, como é time grande, e uma bola o Goiás decidiu o jogo, né? Que foi o Wellington deu o passe e o Nonato fez o gol. 2007 foi o melhor time? 2007 foi o melhor time. Eu acho que ali a gente... Disputou no Atlético? 2007 e 2008 foram os melhores times. 2007 e 2008. Mas o de 2007 vai ficar inesquecível, né? Porque nós tínhamos um entrosamento que era fora do normal. Eu acho que
o companheiro com a bola já sabia o que o outro ia fazer. Tanto é que a gente passou várias rodadas sem perder, fomos campeão com sobra em cima do Goiás naquele ano. Então, fizemos uma Copa do Brasil boa. Então, acho que foi um dos melhores times. Agora, o time também que a gente conquistou a Série C, acho que 4 rodadas também, uma equipe também que ficou bastante marcada. E porque mudou pouca coisa, né? Mudou só o Pituca, que tinha, na época ele foi para o Paraná, para o Goiás, e entrou o Romeu, e depois no ataque saiu o Fábio Oliveira, entrou o Marcão. Isso. E o Juninho. Isso era Rômulo e Fábio Oliveira, entrou Juninho e Marcão. E o resto da equipe foi mantido, então acho que isso aí foi fundamental. Fábio Oliveira fazia gol demais, tudo quanto é jeito, né? O gol que ele fez em cima do Goiás foi brincadeira. Ele, na época, 33 para 32, ele deu uma arrancada no meio de campo em cima do Danilo Portugal, que acho que o Danilo tá procurando ele até agora. Até hoje. E fez um golaço. E naquele ano ele tava fazendo, a bola sobrava, né? Ele tava naquela fase dos atacantes que tudo que sobrava fazia. E ainda tinha um Dida na fase boa, que botava a bola na mão da cabeça dele, aí ficava fácil. Esse time também tinha uma fama fora de campo, não tinha? Era uma fama pesada. A gente não pode negar, falar das coisas também, né? Acho que ali a gente gostava mesmo de tomar uma cervejinha, a gente saía bastante, né? Mas a gente tinha um comprometimento muito grande dentro de campo, né? Que a gente corria bastante e lutava, mas a gente não sabia que era o correto para um atleta. Mas a gente, fora de campo, era terror mesmo. Engraçado, existem, por exemplo, o Vila teve uma época de ouro no final da década de 70, foi tetracampeão, também tinha a fama dos jogadores do fora de campo. O Goiás, com Alex, Aloísio, o pessoal era terrível. Era terrível. E o Atlético também, né? O que importa é dentro de campo, né? Eu acho que... Se agir com profissionalismo... Eu acho assim, bem, né? Muita gente fala que o futebol não combina com a noite, mas a gente sabe que no futebol não tem jeito. Tem jogadores que não gostam de sair, que são os evangélicos, tem jogador que gosta de sair, que é normal. Mas tem aquele negócio também, a partir do momento que você não der mais resultado dentro de campo, você tem que rever seus conceitos. Você tem que parar de sair, você tem que se preservar mais, você tem que se cuidar para dar o retorno. Agora, enquanto estiver dando retorno, você procura aí em todos os times, tanto aqui como fora do país, tem quem gosta de tomar sua cerveja, tem quem gosta de sair para boate, mas o cara tem que dar o retorno dentro de campo, porque se ele não der, vai estar prejudicando ele, a equipe, e o mais prejudicado é ele, que ele vai ser mandado embora, e outras equipes não vão querer. Eu acho que quando estiver dando resultado, e nós tínhamos esse negócio, a gente está saindo, mas a gente sabe que amanhã o bicho pega. Eu lembro até um jogo que o Dida saiu, bateu o carro, rapaz, chegou para treinar meio zonzo, aí o Arthur Neto sobe pro quarto, e o Dida subiu no outro dia na pré-eleição, o Arthur Neto, segurei a onda aqui, mas você vai ter que me ajudar hoje. Eu lembro que a gente meteu 7 no Mineiros. Foi. 3 cruzamentos do Dida, 4 gols do Fábio Oliveira. Então, o Arthur é bravo, assim, né? Mas... ele é exigente, mas ele sabia levar. Sabia levar, porque ele sabia que estava dando resultado. Então, quando estivesse dando resultado, ele estava tranquilo. Ele só falou assim, ontem vocês aprontaram comigo, a imprensa veio toda em cima de mim, então hoje tem que fazer alguma coisa diferente. E acabou que foi 7, morreu o assunto, ninguém se falou mais nisso e foi tudo embora. Ele já perdoou muito você? Você responde daqui a pouco, aqui no Tabelando com o Robson. Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Olá, de volta, tabelando com o Robson. Robson, o Arthur Neto, você disse que perdoou o Dida, né? Você já perdoou muito você? Já. Teve umas 3 vezes aí que eu dei uma pisada na bola com ele. Agora você resolve lá dentro pra mim. Teve um jogo na Copa do Brasil que eu discuti com ele no vestiário. Que fui tentar dar uma caneta no meio de campo, perdi a bola, quase que os caras fez o gol. Ele chegou xingando todo mundo, eu já meio estourado aquele meu jeito também, já fui pra cima dele. Falei, não posso fazer a jogada, então vou jogar outra coisa, que não sei o quê. E começou, vou te tirar. Eu falei, então tira então. Aí acabou que o capitão, que é um cara meio sossegado... O capitão é mais calmo, né? Aí o capitão, não, calma, vai prejudicar você, vai prejudicar todo mundo. Aí não sei o que, acabou que... Aí sei que terminou o jogo, nós ia jogar pelo jogo da final contra o Goiás, nós empatamos até 2-2. Aí ele falou, aquele lá, eu falei, você tem que me respeitar. Eu falei, não, eu respeito, mas se eu daquele jeito, eu tenho que tentar fazer uma jogada. Jogador para ser diferente, não vai ficar só tocando de lado, não, tem que fazer uma coisa diferente. Aí acabou que ele... E outra vez também, teve um dia que eu discuti lá no treino, arrumei uma confusão no treino, aí
Acabou que ele sabia levar o jogador, né? Então ele anemiza as coisas daqui, Bom dali. treinador? Bom treinador, bom treinador. Eu acho que é um cara assim que eu não tenho nada a falar, né? A gente sabe que no futebol saem muitas conversas, rolou umas conversas que teve time atrás de mim, que ele foi um dos primeiros a falar para não levar por causa da noitada, mas depois que ele voltou para o Atlético, até no acesso na Série B, eu conversei com ele, ele falou que não houve nada disso, mas isso aí se falou ou não tenho nada a dizer. Agora, ele dentro de campo é um cara que trabalha bem, os trabalhos bons que o jogador gosta de fazer no dia a dia, e o resto é o que ele sabe fazer, né? O que ele provou aqui em Goiânia junto com o nosso time. O que aconteceu, eu tenho que te perguntar, muitas vezes, muitas reapresentações, cadê o Robson? E aí o Adson, toda vez tem uma desculpa diferente. Como é que era essa situação? Essas coisas aconteciam mesmo? Às vezes um carro que furou um pneu... Não, teve umas duas gasolina que acabou. Umas duas vezes foi sim, mas umas outras vezes foi porque tomou uma cervejinha a mais e no outro dia para levantar tava duro. Aí ligava pro Adson. Pô, Adson, é o seguinte, deu um probleminha aqui em casa aqui, rapaz. Não vai dar pra ir hoje não. Pô, de novo, o que eu vou falar pra imprensa? Falei, você sabe dar o seu jeitinho, dá um jeitinho aí. Até que chegou um certo momento que foi na terceira ou na quarta vez lá, saí pra uma festa, rapaz, e nisso... Deu 4 da manhã, os caras vão embora com a minha. Eu falei, pode ir vocês já, e não vou não. Quando eu olhei no relógio era 8 da manhã, e eu já meio assim, eu falei, não vou hoje não. E os caras, cadê você? Eu falei, tô chegando. Isso 9, o WhatsApp falou, a imprensa já tá falando aqui, não sei o quê. Eu falei, não, Adson, segura as pontas aí que depois nós dá um jeito. Aí chegou lá e me multou. Aí falou assim, é a última, agora eu não aguento mais. Tanto é que depois ele fez um contrato comigo, né, que se eu faltasse era justa causa. E não teve mais problema? Graças a Deus não, a gente vai amadurecendo, né, André? Eu acho que na minha carreira, eu tive alguns defeitos, não vou negar isso para ninguém, aonde essa questão da noitada, essas coisas todas, mas a empolgação de 25, 26 anos, aquele status aqui em Goiânia, de você chegar, você tá bem no futebol, e você sai para as baladas aqui em Goiânia, e a balada te pega mesmo. Não é só eu, você pode perguntar para muitos jogadores que eles vão te falar isso. Mas aí a gente vai amadurecendo, né, e graças a Deus, meu filho hoje já tem 10 anos, eu tenho que dar um exemplo para ele, né, quer ser igual ele, se espelha em mim para ser um jogador. Então, acho que a gente tem que dar um exemplo para que não faça o que eu fiz. É isso aí. E no Vila também tranquilo, né? Sempre pontual nos treinamentos, puxando fila, né? Na hora do treinamento. Isso que eu te falei, né? Hoje eu vou fazer 32 anos daqui a um mês. Então, acho que agora eu dependo do meu corpo. Foi o que a gente estava conversando fora do ar. Hoje eu dependo do meu corpo. Hoje não dá para me ficar até 5 horas, 6 horas na rua, porque amanhã no outro dia eu não vou conseguir treinar e não vou conseguir render. Então, hoje eu me preocupo bastante com isso, porque eu sei que está perto do fim, né? Da carreira nossa é assim. Hoje eu tenho orgulho de jogar do lado do Romerito com 39 anos, treinando e jogando como ele joga, né? Então, agora é mais uma pessoa para me espelhar, para me tentar ir Lindomar. Você via aquele Lindomar treinando, correndo, era com 38, 40 anos. Hoje tem um Romerito que são da mesma escola praticamente, né? Então, quer dizer que um espelhou no outro. Isso é importante. Hoje eu vejo isso e hoje, queira ou não queira, se eu ficar no Vila ou não, eu sou o capitão do Vila, eu tenho que dar exemplo. Eu acho que se o capitão não dá exemplo, quem é que vai dar exemplo? Então, eu me baseio bastante nisso, né? Teve épocas que eu era capitão no Atlético, aconteceu essas coisas, era ruim. Muita gente até falava coisas, pô, o capitão do time fazendo isso, então também vou fazer. Então, graças a Deus, essa minha passagem no Vila foi bastante positiva. Aonde tem muitos meninos que os meninos na concentração falavam, pô, achava que você era uma coisa, você é outra. Porque futebol tem muito disso, né? Até o próprio Thiago Marinho, depois do jogo de São Luís, falou assim, pô, muita gente falou que quando você chegou aqui, que você ia acabar com o nosso grupo, que você era isso, que você era aquilo, e a gente conhecendo você no dia a dia é totalmente diferente. Falei, pois é, o futebol tem muito disso. Não vai ser só comigo, não, vai acontecer com outros também. Então, acho que o mais importante é a gente saber aproveitar o momento que a gente vive no futebol, porque isso aí vai passar daqui a um tempo. Daqui a um tempo acaba e a gente vai estar... Posso aqui estar do lado seu, posso estar do lado da arquibancada vendo jogadores, como a gente vê muitos ex-jogadores, né? Hoje só assistindo ou sendo comentarista. E você, durante essa sua carreira, guardou um patrimônio, fez pezinho de meia? Não, graças a Deus eu consegui juntar tudo direitinho. Consegui juntar um dinheirinho, tem uns imóveis aqui em Goiânia, né? A gente tá até no meio do futebol, a gente consegue alugar os apartamentos para os companheiros nossos, tem aquele dinheirinho ali que dá para você guardar. Então, graças a Deus, por tudo que aconteceu na minha carreira, por tudo que eu sofri, nisso aí eu aprendi a administrar e tem uma esposa minha que sabe mexer bastante com isso. E ela soube investir bem o nosso dinheiro, né? E graças a Deus, hoje eu tenho umas coisinhas aqui em Goiânia, que graças a Deus, quando a gente parar, dá para a gente viver e tocar a nossa vida sem dificuldades. Completando sobre o Atlético, 2007 não subiu por quê, daquele do Barras? Eu acho que faltou a gente naquele jogo,
respeitar mais o adversário. Porque eu lembro que naquele jogo a gente chegando no estádio lá do Piauí, lá, não me lembro o nome agora, a equipe do Barra chegando, os caras tudo sem camisa, chinelo de dedo, e dentro do ônibus eu mesmo foi um dos que falei, não tem como a gente ganhar isso, essa vaga já é nossa. Como é que a gente vai perder para um time desse? Parece a gente jogador de pelada. E o que a gente se viu dentro de campo foi um time dando voador, um time determinado, correndo. Tinha história de que eles estavam na gaveta, que eles iam entregar, que tinha mala para um lado, mala para o outro. Isso aí a gente escutou as histórias, mas nada que a gente chegou até nós, né? A gente escutava, que o ABC tá mandando dinheiro. Aí, não, que nós aqui, o pessoal do Atlético tá mandando dinheiro também o jogo já tá ganho, que o pessoal do Atlético tá mandando dinheiro. Mas lá dentro a gente sabia que não tinha nada nisso. Tanto é que, na época, o Adson falou assim, não tem nada disso, eu tô aumentando o bicho de vocês. Porque só dependia da gente, só era a gente ganhar o jogo e tava na Série B naquele ano, né? Mas eu acho, a gente comentando, eu acho que Deus faz as coisas certas. Tanto é que no ano seguinte a gente não só ganhou o acesso da Série B, como a gente foi campeão. E naquele ano a gente só ia subir. E podia voltar no outro ano. E depois disso a gente já subiu para a Série A na sequência, né? Então acho que tudo isso tem um sentido. Mas esse negócio de mala daqui, mala dali, o Adson foi chegar no vestiário, acho que, se eu não me lembro, na época a gente tinha uns 400, ou era 500 mil para subir, para dividir entre o grupo. O Adson aumentou mais 200 mil. Aí eu sei que no total ficou 700 mil, foi isso mesmo, 700 mil. Porque a gente só dependia da gente. Só é vocês fazer o papel de vocês, que não tem para quem a gente vai dar dinheiro para Barras. Só é vocês ganhar. E nisso vinha dinheiro do ABC, falaram que o Vila tinha mandado dinheiro, que não sei mais quem. Sei que acabou que foi uma tragédia só. Se alguém ganhou dinheiro, não foi você. Se quem ganhou dinheiro, o único que ganhou dinheiro e prestígio foi a gente. Aí a gente perdeu a vaga e ficou por isso mesmo. O que eu achei legal, né, que tirou de positivo daquele ano e para o ano seguinte, foi que o Atlético, se fosse algum outro time com pouco planejamento, sem planejamento, ia mandar todo mundo embora, ia ficar com raiva. Verdade. Não, mantiveram a base. A base que não classificou contra o Barras do Piauí, continuou no ano seguinte, foi campeão da Série C e depois subiu, da Série B subiu para a Série A. Perdemos a semifinal para o Itubiara, campeão e acesso, né? E 2009 manteve, a gente perdeu a final para o Goiás, mas subimos para a Série A. E o Atlético hoje, por que ele caiu tanto, na sua opinião? Eu acho que por isso, né? Desmanchou aquela base. O Atlético virou... Não soube renovar essa base? Não soube renovar. Eu acho que chegou um ponto ali dentro do Atlético que o pessoal que fez essa história no Atlético não estava prestando mais. Eu via muito isso de algumas pessoas lá dentro. Já estão velho, já não dão mais conta. Vamos renovar. E o Atlético acabou virando um time de empresário. De empresário? Você vê empresário circulando toda hora dentro do Atlético, trazendo jogador. Aí é complicado. Eu acho que time, quando chega nessa fase, é complicado. O exemplo está aqui o Vila. O Vila passou muito tempo por isso. Quanto tempo, desde quando o Atlético manteve essa base de 2006 a 2010, quantos jogadores passaram no Atlético? No mínimo eram uns 30, 35. Nesse ano, eu não sei a sua opinião, mas eu acho que estava indo tudo bem até o Campeonato Goiano e o início do Brasileiro. Mas eu acho que o negócio desandou naquele recesso da Copa das Confederações, trocou de técnico. Eu também creio. Eu acho que quando você começa a trocar de técnico demais, você pode saber que as coisas não andam. E nós já tínhamos começado com o Jairo já tinha saído, depois veio o Valdemar. Na saída do Valdemar, você pode ter certeza que ali foi onde a coisa começou a bagunçar de vez. Porque 3 treinadores no ano já é demais. Imagine 4, 5, como está tendo agora no Atlético. Então, eu fico triste, né? Porque a gente construiu aquilo ali. Eu e mais uns 15, 20 aí que manteve muito tempo no Atlético. Quem chegou no Atlético desde o começo que não tinha nada, hoje você vê uma estrutura invejável, com sala de imprensa, vestiário super moderno, campo de treinamento super bom. Então eu fico triste de ver o Atlético nessa situação hoje, porque foi um clube que eu aprendi a amar, eu aprendi a gostar por tudo que eu vivi ali dentro. Tem alguma possibilidade de você ainda voltar para o Atlético e você vai renovar contrato com o Vila Nova? Você vai responder daqui a pouco aqui no Tabelar. Agora é hora, de alegria. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há.
É isso aí, estamos de volta, tabelando com o Robson, jogador do Vila Nova. Até quando? Mais uns 3, 4 anos aí. É? Você quer jogar no Vila? Quero, com certeza. Meu desejo é esse. Toda a diretoria sabe, né? Eu já expressei essa minha vontade para a diretoria. Encerrar a carreira no Vila? Se possível, sim. Porque eu estou aqui em Goiânia, minha família é de Goiânia, né? Se possível, encerrar no Vila. Eu acho que não há porquê. Como eu falei, eu fiquei muito surpreso com a recepção que eu tive no Vila. Eu acho que aquilo ali também é outra coisa que me marcou na minha carreira. Os torcedores ali, mais de 300 torcedores me esperando na sala de imprensa, depois no campo. Então ali foi uma coisa assim que eu acho que é tudo que o jogador procura na sua carreira. Então aquilo ali foi mais uma realização da minha carreira. Aquilo ali para mim está gravado, está guardado, contar para os meus netos, para quem tiver aí que está registrado. Então é uma coisa maravilhosa, um clube que me abraçou, um clube que me deu um carinho enorme, né? Então, se possível, eu quero encerrar a carreira assim no Vila. O Vila já manifestou interesse de continuar com você e com a maioria dos que estavam na Série C. E é o caminho certo, Robson? Eu creio que sim. Eu sempre falo que para você conquistar alguma coisa na sua carreira e para o clube, você tem que manter uma base, né? Não adianta a gente sabe que precisa de reforços, ninguém é bobo, uma Série B é muito mais difícil do que uma Série C, mas eu acho que tem muitos jogadores aí que têm condições de jogar uma Série B com você trazendo mais jogadores de qualidade. Então, acho que o Vila tem que manter aí pelo menos os 11 que vinha jogando, mais uns 4, 5 que vinha entrando direto. Aí sim, você traz mais uns 7, que é muito mais fácil você contratar 7, 8 do que você contratar 25. E eu acho que para Campeonato Goiano de início, com o que a gente disputou a Série C, mais umas 7, 8 peças de bom nível, de qualidade mesmo, a gente tem tudo para fazer uma final de Campeonato Goiano aí e disputar o título. E para a Série B, você vai vendo as necessidades que você precisa e você arruma dentro da competição. O Heriberto continua? Gostou de trabalhar com ele? Gostei, um cara humilde, um cara trabalhador, sabe medir as palavras. Uma vez ou outra que ele deu algumas entrevistas aí, mas foi interpretado de forma, como ele mesmo falou, que não foi do jeito que ele quis falar, porque às vezes ele é um cara assim que se expressa um pouco mal, né? Não é o que ele quer falar, mas ele acaba falando aquilo que, às vezes, no meio do futebol é complicado. Mas é um cara que, no dia a dia... No grupo, como é que repercutiu isso? Não, tranquilo. Até porque a gente conhece ele. Se a gente não conhecesse o jeito dele, tanto é que não deu nada. Você viu que não teve confusão nenhuma. Não teve, não. Se fosse uma coisa que a gente visse que fosse por maldade dele mesmo, para querer... Quando a gente... Desculpa o palavreado, mas fuder o cara no meio do futebol, como a gente fala, a gente já sabe como é que é futebol. Futebol, o cara já mina logo e pede a saída dele, pronto. E a gente viu que não foi nada disso. É um cara que no dia aceita brincadeira, ele brinca com o jogador brinca com ele. Então, acho que isso aí é importante para o jogador pegar a confiança, né? Então, eu acho que o Vila acertou também em manter ele. A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas o Vila, a princípio, acertou em mantê-lo porque ele já conhece um pouco do que vai ficar e é claro que ele vai trazer alguns jogadores que ele já conhece também. E você, no futebol goiano, foi um acesso da Série C para a Série B, título, né? Título. Da Série B para a Série A. 2 acessos, né? Agora com o Vila. 2 acessos da Série C para a Série B. No acesso da Série B para a Série A. Série A. Você tinha subido com o Brasiliense. Subi com o Brasiliense em 2004. Subiu com o Sport. Subi com o Sport em 2011. O rei do acesso, graças a Deus, igual eu falo, né? Quando tiver em dificuldades aí, pode chamar o Robson, que a gente tem um pouquinho de sorte aí para conquistar os nossos objetivos na carreira. Você estava falando aí, jogador, quando quer se ver livre do técnico, ele se vê, como é que faz? Não para de correr. Acontece isso no futebol? Nos grupos que eu trabalhei não, mas a gente já viu. O Vampeta mesmo contava as histórias pra gente. Teve uma época lá no Corinthians que ele, não lembro o nome do treinador, que eles queriam derrubar o treinador e os caras mesmo faziam de sacanagem. Errava passe bobo pra dar contra-ataque. Se chegasse na cara do gol, errava o gol. Então a gente sabe que no futebol, às vezes, ninguém é bobo. Assim, de chegar no dirigente, esse aí não dá. Já aconteceu com você? Não, comigo não. Mas já fiquei sabendo já de pessoas que fizeram, né? Esse treinador não está dando mais para trabalhar com ele, o trabalho dele no dia a dia não está rendendo. Passava dois dias, 2 jogos, o treinador já estava fora. Aí jogador tem muita influência, né? Jogador, quando tem moral no clube, ele faz o que ele quer. Qual foi o grande treinador da sua carreira? Para te falar a verdade, todos. Eu não tive um em especial, não. Acho que todos os treinadores que passou por mim, que eu passei sob o trabalho deles, eu acho que eu gostei de todos. Desentendeu com algum, não? Tive um desentendimentozinho com o Arthur Neto, mas coisa simples. Resolveu. Eu acho que um cara assim que me marcou bastante também foi o Geninho. Geninho. O Geninho porque ele me botou numa função como se eu fosse o Pelé.
Pra ele eu era o craque do time dele. Então isso aí... E nisso foi até um jogo... Ele gostava demais de você. E foi até um jogo que eu fiz 3 gols. Ele tá falando pra você, você é o camisa 10, não sei o quê. Então eu acho que foi um cara assim, não especial, mas um cara que me marcou bastante. Agora falando um pouquinho da sua atualidade, sua família, qual é o nome de sua esposa? Luana. O que é a Luana pra você? Tudo na minha vida. Tudo. Administra? Tudo. Administra minha vida financeira, minha vida profissional, me dá conselhos, que tem hora que a gente desvia um pouquinho, ela vem cá, ó, tá na hora de você ficar quietinho. Então, pra mim, ela é tudo. E o filhão? É outro, né? É o... Eduardo. Eduardo. Me fale sobre o Eduardo. Esse daí eu tô com a esperança que ele possa seguir a carreira do pai, porque o menino só quer bola, tudo pra ele é bola. Que é Parece o Robsonzinho lá de Valparaíso. Tá na escolinha aí já, né? Tava na escolinha do Atlético, agora já quer passar pra do Vila, onde o pai tá, ele quer estar. Então eu tô com a esperança muito grande nele, né? E como eu falei, eu já tive uma experiência com meu pai, então eu já tô deixando ele fazer o que ele quer. Claro que não deixando os estudos de lado, mas por ele estar tão apaixonado por bola, jogo de Série B, de Série A, de Série D. Quando a gente perdeu por 13, eu cheguei em casa, ele tava me dando dura. Porra, perdendo por 13, vai ganhar de quem? Então, eu acho que tô com uma esperança muito grande aí que ele possa seguir a carreira do pai, que eu possa um dia estar indo no Serra Dourada e tendo orgulho de ver ele jogar como tantos outros pais que foram jogadores, hoje ver seus filhos. Ele vai ser volante? Ele tá querendo ser lateral direito. Lateral direito. Lateral direito. Você acha que ele leva jeito? Pelo que eu não dá muito tempo de acompanhar ele na escolinha, né? Porque às vezes a gente está no treino, mas o professor lá da escolinha já falou com a minha esposa, né? Que ele leva jeito, que pode divertir, que vai dar certo, né? Eu espero que dê certo, sim. Você disse que mais 3 ou 4 anos aí no Vila Nova? Se Deus quiser. Então, são mais 3 ou 4 anos de carreira? Você está com 31, 32, então 35, 36? 35 para 36. Mais um pouquinho não dá não? Aí a gente vai da evolução do corpo, né? Da evolução do futebol, porque cada ano que passa o futebol está mais agudo, né? Não está tendo mais espaço para você cochilar, né? Então acho que se o corpo estiver aguentando até lá, a gente vai embora. Mas eu acho que mais uns 3 aninhos aí jogando para não passar muita vergonha, porque chega uma hora que você tem que parar e falar, não, vou estragar o que eu fiz no passado. A gente vê o Paulo Baier aí deitando e rolando. Não, então, porque ele não está fazendo feio ainda. Eu vou seguindo, eu falo 3, 4 anos, mas é claro, se a gente estiver fazendo bonito ainda, não estiver passando vergonha, porque você não pode jogar uma coisa que você construiu tudo lá no passado, porque futebol é dinâmico, né? Você tem que dar a resposta rapidamente. Então, se der para a gente continuar aí com mais 10 anos, é o ideal. Mas eu acho que mais 3, 4 anos eu consigo jogar em alto nível ainda, para poder ajudar as equipes que eu estiver defendendo. E de preferência o Vila. Nós falamos bastante dos clubes de Brasília e dos clubes de Goiânia que você passou, no Atlético e no Vila Nova. Goiás, você já teve proposta? Não, tive conversas assim, mas não proposta concreta. E você jogou também no Atlético Paranaense, no Vitória, no Sport, no Botafogo, no Ituano. Desses times aí, qual que você lembra assim com carinho de todos esses aí? Acho que o Sport, né? Sport. O Sport porque eu cheguei lá, eu estava sem jogar no Atlético Paranaense, cheguei lá já jogando, as pessoas me acolheram muito bem e lá eu conquistei alguma coisa pro clube, né? Que foi que a gente conquistou o acesso. Não que nas outras equipes eu não tenho um carinho especial, tenho sim porque abriram portas para mim. Mas o Sport lá foi o único clube que eu conquistei alguma coisa. Nos outros a gente só jogou, né? No Atlético Paranaense, no Botafogo, no Vitória, no Ceará, eu não conquistei nada. E no Sport eu conquistei. Então eu tenho um carinho muito grande pelo presidente que me deu moral na época que eu fui para lá. E eu consegui deixar o objetivo conquistado lá. Atlético Paranaense, você pegou um clube bem organizado, né? Acho que foi o melhor clube que eu trabalhei até hoje, assim, em termos de organização, né? É um clube, assim, fora do normal, estrutura, assim, mesmo de Europa. Um clube onde o jogador se sente à vontade para fazer o seu melhor dentro de campo, porque você tem todo o conforto, todo o respaldo mesmo para você trabalhar. E quais são os seus sonhos ainda na carreira? Para imediato, é voltar a ser campeão goiano ano que vem pelo Vila e botar o Vila na Série A. Eu conquistando isso daí, eu acho que eu vou ser um jogador bastante realizado, principalmente aqui no estado de Goiás. É isso aí. Você é feliz, Robson? Demais. Muito. Tem uma família que gosta de mim, eu gosto dela. Tem um pai maravilhoso. Então, isso aí para mim são coisas fundamentais. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Estamos à disposição para bater mais um papo aí com vocês quando precisar. Então tá aí. Muito obrigado ao Robson. Faltou a pergunta da torcedora, né? A gente não pode esquecer. Tem uma possibilidade de você voltar para o Atlético? Eu acho meio difícil, né, André? Eu acho que, me desculpe aí, agradeço o carinho dela comigo. Mas Thaís eu acho que mandou.
Mas eu acho que voltar para o Atlético é uma coisa quase que impossível, porque foram muitos anos lá e o desgaste foi muito grande nessa saída, né? Então, o carinho fica e eu não quero estragar tudo que eu construí lá com a volta e depois sair derrotado. Então tá aí. Valeu, Robson, tabelou aqui na PUC TV com a gente. Na semana que vem, outro convidado especial. A você um abraço e uma boa tarde. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo